Patrícia permaneceu em silêncio, estática, enquanto as palavras amargas de seu filho, Jonathan, ecoavam pela sala. O impacto da porta batendo reverberou em seu coração, um som que simbolizava a divisão entre eles naquele momento. Aos 14 anos, o jovem estava inflamado pela frustração da situação financeira da família. Ele não entendia por que sua mãe não podia simplesmente comprar um skate, desses que via seus amigos possuírem. Para Jonathan, o preço não deveria ser um obstáculo. Porque ela não podia economizar, sacrificar algumas despesas e, com isso, comprar não só o skate, mas também todos os outros itens que ele desejava. Patins, luvas de boxe, uma guitarra. A lista parecia interminável. Para ele, seu pai era o herói, o protetor gentil que o amava incondicionalmente. E sua mãe? Ele a via como uma vilã, uma figura autoritária que o fazia limpar o apartamento e estudar. Ele se ressentia das repreensões e das imposições de responsabilidade. Jonathan ansiava pela liberdade que imaginava encontrar com o pai. Ele reverenciava a imagem do pai ausente, o homem que, mesmo sem justificativas, decidiu partir quando Jonathan tinha apenas 5 anos. Richard, seu pai, desapareceu da vida do filho, mas prometendo pagar uma pensão. Agora desafiava a mãe, ameaçando buscar refúgio nos braços do pai. Lá, ele acreditava, seria amado e respeitado sem questionamentos, livre das obrigações que tanto o irritavam. O que ele não percebia era o sacrifício silencioso de Patrícia, a mãe que, apesar de todas as dificuldades, lutava para mantê-lo seguro e educado. Durante anos, ele esteve ausente na vida da ex-mulher e do filho, mas há 2 anos tudo mudou. Jonathan tinha apenas 12 anos quando seu pai reapareceu de repente, acompanhado de sua nova esposa e 2 filhos, 3 ao todo. Havia até um meio-irmão mais velho, 1 ano mais novo que Jonathan, fruto desse novo relacionamento. O menino transbordava de elogios ao pai, exaltando suas conquistas. Papai comprou uma casa de campo. Papai vai me buscar nos fins de semana. Papai sempre me dá dinheiro. Tudo girava em torno do pai, como se ele fosse o centro do universo. Jonathan, antes tão próximo da mãe, agora só tinha palavras cruéis para ela. Ele não conseguia entender como sua mãe sempre se manteve calada sobre Richard, enquanto agora era alvo de críticas constantes vindas de seu próprio filho. Sentado em silêncio, Patrícia, mesmo magoada, permanecia imóvel diante da explosão de raiva de Jonathan. O garoto, consumido pela frustração e confusão, insultou a mãe e saiu batendo a porta, deixando-a ali, estática, absorvendo as palavras que cortavam como facas. Ela havia estado ao lado dele durante todos os anos de ausência do pai, enfrentando as dificuldades sozinha, sem jamais abandoná-lo. E agora, vendo partir em direção ao pai que o abandonou, ela sentia a dor de mais uma ferida aberta em seu coração. Patrícia ficou acordada a noite toda e adormeceu de manhã. Na manhã seguinte, eles tomaram café da manhã em silêncio. Jonathan empurrou desafiadoramente seu prato para longe e saiu da mesa sem guardar as louças. À tarde, Patrícia ligou para Richard e disse que Jonathan moraria com ele agora. Ele disse que sou uma mãe ruim, horrível em criar um filho. Se ele precisar de pensão alimentícia, eu pagarei, ela falou. Vou arrumar o que ele tem e deixar o Richard cuidar do resto sozinho. Além disso, a primavera está chegando e ele também vai querer um skate que eu não posso comprar. Ela disse tudo isso com uma voz firme e formal, e desligou. Jonathan chegou em casa da escola alegre. Cheio de novos planos, Jonathan disse animado, meus amigos vão acampar na primavera. Eles querem que eu vá com eles. Você pode me comprar a inscrição e as outras coisas de que vou precisar para o centro de escalada? Ele parou de falar quando viu a mala e os pratos sujos na mesa. O que é isso? Vamos a algum lugar? Para onde você vai? Perguntou. Patrícia respondeu com um tom frio. Não, o seu pai vem buscá-lo. Seu pai rico, inteligente, gentil e promissor. E você vai morar com ele na casa chique dele. Talvez eu te pegue nos fins de semana, ainda não decidi. E provavelmente ainda terei que pagar pensão alimentícia para você. Patrícia ficou parada, sem expressão no rosto, embora houvesse um fogo de ressentimento e raiva dentro dela. Raiva de Richard, de Jonathan e de si mesma. Ela também queria muito puxar seu filho para perto, beijá-lo e abraçá-lo, mas o ressentimento contra a pessoa mais querida em seu mundo a sufocava. Patrícia estava pronta para desabar, mas se conteve. Jonathan franziu a testa, pegou um livro e disse, bom, fico feliz que tenha acontecido assim. Eu estava prestes a sugerir para você que eu ficasse na casa do papai.
Fico feliz que esteja feliz, respondeu Patrícia, tentando manter a compostura. Ela chorou por uma semana, até que uma amiga ligou convidando-a para ir ao cinema. Elas foram juntas, jantaram em um café depois, e Patrícia começou a encontrar um pouco de consolo na companhia da amiga. Ela foi a uma exposição e se inscreveu na academia. Não precisava cozinhar, já que estava sozinha. Seu filho parecia estar feliz, pois sempre enviava mensagens de texto, e ninguém a chamava da escola com problemas. Patrícia percebeu que a vida é linda e que não precisava se adaptar a ninguém. Embora sentisse saudade de Jonathan, ela seguiu em frente. Quando encontrou Jonathan novamente, ele parecia ter perdido peso. Saíram para caminhar em uma noite maravilhosa, e depois ela o levou de volta para o pai. Fevereiro, março e abril passaram, e o verão estava chegando. Patrícia estava com saudade do filho e queria vê-lo, mas pensou: por que devo ir para a praia com Jonathan? Bem, deixa ele ir com o pai e eu vou sozinha. A mãe de Patrícia, a avó de Jonathan, inicialmente criticou Patrícia, dizendo que ela estava exagerando. Ele é seu filho, você deveria passar esse tempo com ele. Patrícia respondeu: você sabe o quanto fiquei magoada com o que ele disse. Sua mãe então disse: bem, ele é uma criança, Patrícia, você não deveria ficar tão ofendida com o que ele disse. Patrícia deu um sorriso triste e disse: criança? Uma criança que quer fumar e xingar? Se for assim, deixa ele viver onde tudo é permitido. Eu não vou permitir que me tratem assim. Para mim foi o suficiente. Um dia Patrícia pegou um resfriado. Ela escreveu para Jonathan pedindo desculpas por não poder levá-lo para passear naquele dia, pois estava doente. No mesmo dia, Richard ligou para ela e disse que o menino estava esperando para encontrá-la. Mesmo doente, ele iria enviar Jonathan, pois criar filhos era assunto de mulher. Patrícia desligou o telefone furiosa com o modo como seu ex-marido falou. Ela cochilou e acordou com o som de alguém cozinhando. O apartamento estava cheirando a comida. Aqui está sua comida, mãe. Patrícia levou um susto ao ver Jonathan trazendo comida para sua cama. Eu disse para você não vir, filho. Eu não quero que você fique doente. Jonathan respondeu: eu fiz um caldo de frango. Patrícia, incrédula, perguntou: o que você está fazendo? Jonathan olhou para ela com ternura e disse: estou cuidando de você, mãe. Você sempre cuida de mim, agora é a minha vez. Você está fazendo caldo? Sim, quando alguém está doente, faz caldo e dá para a pessoa doente. Vó disse que você estava doente. Jonathan estava cuidando de sua mãe, e Patrícia percebeu que havia esquecido o quanto seu filho podia ser carinhoso. Era como se Jonathan tivesse voltado. Vá dormir, mamãe, eu já vou. Ou os ônibus não estarão funcionando se eu sair muito tarde. Eu ainda tenho que chegar em casa. Patrícia então perguntou: espera, não é seu pai que vai te buscar? Jonathan hesitou por um momento, mas respondeu: a família queria férias sozinhos. Patrícia não conseguiu entender e disse: eu não entendo, vocês não são uma família? Seu pai sabe disso? Com um olhar triste, o menino falou: eles costumam sair de férias sem mim. Bem, meu pai e eu vamos ao café às vezes, mas ele geralmente está ocupado. Ele faz a lição de casa com meus irmãos mais novos e tem que levá-los para a escola, e eu me viro sozinho. Jonathan, sua mãe então perguntou: você disse que queria ser livre. Você gosta desse jeito de viver? O menino baixou a cabeça e lágrimas escorreram por seus braços. Eu pensei que você disse que estava bem. Eu não tinha para onde ir. Você me expulsou de casa, mãe. Eu não te expulsei, filho. Você não queria ir morar com o papai? Você mesmo disse isso mais de uma vez. Mamãe, desculpe. Eu sei que te machuquei demais. Vou embora agora. Desculpe, mãe. Jonathan saiu chorando. Patrícia estava queimando de febre o dia todo e ficou pior ao ver seu filho assim. Jonathan chorou como um bebê, desejando poder dizer à sua mãe que a madrasta o odiava e que seu pai não fazia muito para impedi-la. Ele tinha que viver em um armário que nem podia ser chamado de quarto. Seus irmãos mais novos tinham quartos próprios e camas confortáveis. Jonathan dormia no que antes era o closet da madrasta, agora convertido em seu quarto. Nós te acolhemos por pena, disse seu irmão mais novo. Jonathan sentiu-se desprezado. Você não é nada para nós. Papai nem gosta de você. Só porque sua mãe se livrou de você, ele te aceitou. Ele tentou conversar com o pai para resolver a situação. Por que você está dedurando seus irmãos? Que tipo de filho Patrícia criou? Jonathan estava lavando toda sua roupa, incluindo camisas e uniformes esportivos, quando ouviu uma conversa. Quando você vai parar de ser o pai nobre? Ele ouviu. Quando vai mandar ele de volta para casa? Ele é meu filho, o pai retrucou. Por que você não pensou no seu filho por anos e agora decidiu pensar nele?
Outra voz questionou. De repente, Jonathan percebeu que seu pai nunca havia lhe enviado um presente ou cartão de aniversário. Nunca esteve ao seu lado quando ele estava doente. Nunca o ensinou a nadar ou andar de bicicleta. Ele nunca esteve presente, mas sua mãe sempre esteve. Jonathan percebeu o quanto havia magoado sua mãe e decidiu fugir. Ele achou que seus avós não o receberiam, pois sabiam o que ele fez à sua mãe, e pensou que sua mãe não o queria mais em casa, enquanto seu pai não precisava dele. Jonathan decidiu se despedir de sua mãe e ir embora, mas o amor de mãe é infinito. Patrícia o aceitou de volta com um abraço. Ele cuidou de sua mãe resfriada. Então o pai dele ligou para Patrícia e perguntou cautelosamente se Jonathan tinha ido lá. Patrícia contou tudo e disse que se ele se aproximasse do filho novamente, ela entraria na justiça contra ele. Jonathan perdoou seu pai, mas só o encontrava fora de casa e nunca mais viu a madrasta e os irmãos. Jonathan cresceu e conheceu uma garota que apresentou sua mãe. Ela era legal, chamada Vanessa. O pai de Jonathan não estava mais casado e parabenizou o filho pelo telefone. Jonathan não ficou chateado, o importante era que sua mãe estava lá. Jonathan disse, enquanto trocava a lâmpada queimada de casa. Depois foi para a cozinha e preparou uma macarronada com muito carinho. Lavou as louças e colocou tudo na mesa. Sua mãe estava conversando com uma vizinha do lado de fora quando sentiu o cheiro vindo da cozinha e entrou. Filho, você já fez o almoço? Eu disse que iria fazer. Jonathan olhou para ela e disse, deixa eu cuidar da senhora mais um pouco, mãe. Descansa, eu gosto de ajudar. Patrícia ficou com os olhos marejados de emoção e sentou-se com seu filho à mesa. O almoço terminou, mas os dois continuaram conversando, sem perceber que o sol estava se pondo. Adeus, mãe. Amanhã eu volto. Te amo. Patrícia sorriu. O amor do seu filho era tudo para ela.